Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de nivelamento. Este é um conteúdo extra que eu criei, sobretudo para você que não tem nenhum conhecimento de Excel ou que tem um conhecimento muito básico, para que você já possa dar os primeiros passos na ferramenta. Neste vídeo, nesta aula de hoje, eu vou falar com você sobre alguns pontos que são fundamentais na compreensão inicial do Excel. E lembrando, mais uma vez, Excel é o termo-chave mais solicitado pelas empresas no mercado de trabalho. E muitas pessoas ainda têm um conhecimento muito básico ou mesmo um conhecimento muito antigo sobre essa ferramenta que vem a cada dia evoluindo. Não tem sentido você utilizar Excel de maneira lenta, de maneira ineficiente ou mesmo de maneira improdutiva, utilizando apenas aqueles recursos que foram lançados há muito tempo atrás. Eu vou trocar a minha tela aqui agora para a gente já começar o nosso conteúdo prático, mas ao final eu vou voltar aqui neste slide que é extremamente importante para que você entenda maneiras estratégicas de utilizar o Excel e se destacar no mercado de trabalho. Antes da gente começar a parte prática, eu trouxe aqui algumas planilhas para que você possa ver um pouco do poder do Excel. Essa planilha aqui, por exemplo, é uma planilha de controle financeiro, que tem diversas guias, diversas planilhas dentro deste arquivo, onde eu vou lançando o meu controle financeiro mês a mês, de maneira detalhada. Tenho aqui uma previsão de orçamento, tenho aqui categorização de receitas e despesas, é uma planilha que tem vários menus, e ao final ela me traz um dashboard. O que é um dashboard? É um painel com um resumo das informações, onde eu consigo ver o total de receitas, o total de despesas, investimentos, saldo, evolução dessas receitas e despesas, comparação ali com categorias, dentre outras coisas. Trouxe essa planilha aqui aberta de uma vez só para você ver uma das possibilidades, que são inúmeras, que existem dentro do Excel. Uma outra possibilidade interessante, por exemplo, é a criação de dashboards específicos para diversas áreas. Pensa hoje, dentro da sua área, dentro do seu contexto, existem inúmeros dados que precisam ser analisados, seja para você entender informações do passado, informações que estão acontecendo no presente, ou mesmo planejamento de futuro. E muitas vezes esses dados estão em planilhas enormes, como essa que está aqui na frente, poderia ser muito maior, e você precisa de juntar diversas informações, diversas planilhas, para gerar uma estrutura analítica, como é o caso aqui deste dashboard de análise de satisfação dos clientes. A partir de agora, eu vou descer até aqui um pouquinho a minha telinha, para a gente abrir uma outra planilha, que será onde nós iremos desenvolver esse conteúdo de nivelamento. Show? Bora lá! Vamos lá então, pessoal! Como eu mencionei para vocês, esta aula é para você que não tem nenhum conhecimento no Excel, ou tem um conhecimento muito básico, ou mesmo para você que já trabalha com a ferramenta, mas quer recapitular alguns conceitos fundamentais. Então aqui eu vou te falar sobre esses conceitos fundamentais. Nós vamos criar uma primeira planilha prática para controle aqui de despesas e também teremos temas importantes como alça de preenchimento e referências, que são conceitos fundamentais para que você possa trabalhar com Excel de uma maneira mais produtiva. Combinado? Então, primeiro, vamos falar de alguns conceitos que são fundamentais aqui na ferramenta. O primeiro deles é que o Excel possui diversos menus, que estão aqui na minha parte superior. Eu tenho um menu chamado de página inicial, eu tenho o menu inserir e assim sucessivamente. Cada um destes menus possui opções diferentes para que a gente possa trabalhar com a ferramenta. Por exemplo, no menu página inicial, eu tenho aqui aquelas opções que, em geral, são mais utilizadas. Então, o Excel agrupou essas opções no menu principal para que eu possa ter um rápido acesso. Mas eu também tenho o menu Inserir, onde eu trabalho sobretudo com gráficos, com tabelas dinâmicas. Eu tenho o menu Layout de página, que são menus ali para eu configurar formatos ali de exibição do Excel, área de impressão, que hoje em dia é até mais raro da gente utilizar, mas ainda assim é possível. Eu tenho o menu Fórmulas, onde eu consigo visualizar diversos tipos de fórmulas, de funções que existem dentro do Excel. Também temos um menu Dados, que é sobretudo importante para você padronizar os seus dados, para que você possa se conectar, inclusive, com fontes de dados externas, isto é, fazer com que o Excel consiga ler
dados que estão na internet, dados que estão num PDF, então isso aqui também é possível, dentre outros menus secundários, mas que nós iremos trabalhar aos poucos na prática. Hoje, sobretudo, nós vamos trabalhar muito com o menu Página Inicial e o menu Inserir, que serão os dois menus aqui principais para o nosso objetivo de hoje. Outros conceitos que são importantes que você entenda agora. Quando eu abro um arquivo do Excel, a gente abre o que a gente chama de pasta de trabalho. Então, o arquivo do Excel é a minha pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, eu posso ter várias planilhas. Então, observe, o meu arquivo como um todo é a minha pasta de trabalho. Só que aqui embaixo eu tenho uma planilha chamada Conceitos, eu tenho uma planilha chamada Criando Sua Primeira Planilha, uma outra chamada Alça de Preenchimento, Referências, e eu posso clicar aqui no maisinho e ir criando várias outras planilhas que trabalham em conjunto. Então, eu cliquei no maisinho, criei uma. Eu poderia sair digitando aqui e criando a minha planilha. Vou clicar com o botão direito nela e mandar excluir, porque eu não preciso dessa nova planilha neste momento. Então, pasta de trabalho é o arquivo como um todo. Planilha é cada uma dessas guiazinhas que tem aqui embaixo, ok? Outro conceito importante. Dentro do Excel, nós trabalhamos com células. E o que são essas células? Cada um desses quadradinhos que você está vendo aqui são as minhas células. Dentro dessa célula é onde eu insiro meu texto, meu valor numérico, a minha fórmula, para que o Excel possa trabalhar com essas informações. É o que nós vamos fazer aqui já já, ok? E aí, dentro do Excel, eu posso trabalhar, como eu disse com vocês, com textos explicativos, como por exemplo aqui o cabeçalho, aquela identificação da minha coluna. Eu posso trabalhar com valores numéricos quando a gente for fazer operações. E eu posso trabalhar com fórmulas que a gente vai aprender bastante. Afinal de contas, o objetivo do Excel é simplificar a sua vida. E as fórmulas, as funções que existem dentro do Excel são exatamente para isso. Legal? Mas para não ficar tão abstrato, vamos começar agora a trabalhar com uma primeira planilha em branco, vazia, e nós vamos criar ali os nossos primeiros recursos para que você possa ver um pouco sobre o poder do Excel. Então, o meu objetivo é criar com vocês essa planilha que está aqui, um controle de despesas, só que nós vamos fazê-la do zero. Então, para isso, eu vou clicar aqui no maisinho. Professor, e se eu estivesse pegando um arquivo em branco? Você simplesmente ia clicar na tecla do Windows do seu computador ou no menu Iniciar, ia pesquisar Excel, abrir uma versão aqui em branco e começar a trabalhar da mesma maneira. Você pode fazer isso. Eu vou fazer no meu próprio arquivo para ficar mais organizado aqui com vocês, ok? Simplesmente clicando aqui no maisinho de uma nova planilha. Ok, então clicando no maisinho, eu tenho a minha área de trabalho do Excel completamente vazia. E aqui eu tenho as várias e várias células. Uma célula é sempre um encontro de colunas, que estão aqui na parte superior, com linhas que estão aqui na lateral. Por que isso é importante de ser entendido? Quando eu clico sobre uma determinada célula, ela está numa posição identificada por uma coluna, aqui nesse caso a coluna C, e por uma linha, aqui nesse caso a linha 2. Então, essa célula que eu acabei de clicar sobre é a minha célula C2, coluna C, linha 2. Inclusive, o Excel me mostra essa identificação. Observe aqui do meu lado esquerdo que ele identifica em qual célula eu estou posicionado. Se eu analiso aqui a minha coluna I, estou aqui na coluna I e clico sobre a linha 10, eu estou na célula I10 e está identificada aqui em cima para mim. Por que é legal a gente saber isso? Porque muitas vezes a gente fala o seguinte, clica ali na célula B2 para a gente começar a fazer aqui a nossa operação. Então, você sabe que é coluna B, linha 2, ok? E esses milhões de células que existem aqui vão me permitir fazer uma série de situações dentro do Excel. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês 10 coisas muito legais que você pode e deve fazer com o Excel, independente da área que você atua. Mas vamos aqui agora para a parte prática. Uma coisa importante, eu, na hora que criei essa planilha, gerei um arquivo, uma estrutura aqui em branco. E aqui na parte inferior direita, observe que eu estou com o zoom da minha planilha em 100%. Eu posso aumentar esse zoom clicando aqui no maisinho, e aí deixando aqui a minha visão maior,
eu posso diminuir clicando aqui no menos, ou eu posso segurar a tecla Ctrl aí no seu teclado e rodar essa bolinha do mouse, chamada de scroll, para aumentar e diminuir o zoom. Combinado? Então eu vou deixar aqui o meu zoom em 140, 145%, para ficar mais fácil de você visualizar. O que eu quero fazer aqui? Nós vamos começar fazendo sem formatar, depois nós vamos melhorar a planilha formatando com boas práticas. Eu quero criar um controle de despesas. Então, primeiro, eu vou clicar aqui na célula B2, eu quero começar minha planilha por ela. Professor, por que você não começa na primeira célula, que é A1? Eu, em geral, tenho a preferência de deixar a primeira coluna e a primeira linha vazia, porque eu acho que fica mais organizado. Isto é, ao invés de começar aqui em cima, na A1, eu estou deixando um espaço em branco e um espaço em branco para poder ficar mais organizado na minha concepção. Mas não está errado se você começar ali na A1, tá? É preferência. Você vai ver que tem muita gente que gosta dessa estrutura que eu acabei de mencionar, de começar na B2 e não na A1. Mas não tem problema, ok? Então aqui eu vou digitar um texto. Esse texto eu vou chamar aqui de despesa. O que é esse texto que eu estou digitando? Estou criando uma espécie de cabeçalho. Esse cabeçalho vai identificar o que vai vir na sequência. Então aqui eu digitei em B2 a palavra despesa e abaixo eu quero fazer o quê? Eu quero listar as despesas que eu vou mensurar nessa planilha. Eu vou colocar aqui 4 ou 5 despesas para a gente simplificar. Por exemplo, luz, água, despesa que todo mundo tem, telefone, aluguel e vou digitar aqui também, por exemplo, estudos. Então, listei 5 despesas. Beleza. Ao lado da palavra despesa, eu vou criar aqui uma outra identificação, que vai ser janeiro. Então, o que eu estou querendo passar para o Excel? Que eu vou começar a criar uma tabela de controle de despesas, que ela tem primeiro a identificação de cada uma das despesas, depois ela vai ter o mês e quanto eu gastei naquele mês com cada um desses itens. Vamos colocar aqui valores hipotéticos, tá? Vou colocar, por exemplo, luz, R$100, água, 80, telefone, 90, aluguel eu pago ali 500 e com estudos eu estou gastando ali num curso que eu estou fazendo R$150 por mês. Bacana. Do lado, eu vou colocar também o mês de fevereiro. Nós vamos preencher os meses todos do ano aqui não, é só alguns exemplos. E aí vou repetir algumas coisas. A luz naquele mês veio um pouquinho mais caro, a água também veio um pouquinho mais caro, o telefone foi a mesma coisa, o aluguel não teve reajuste, foi a mesma coisa, e eu também gastei ali R$150 de estudo. Então observe, eu comecei a criar uma estrutura aqui dentro do Excel para poder fazer um controle super simples. E agora vamos começar a ver alguns recursos de formatação, de fórmulas e até mesmo gerar um gráfico para representar estes valores. Primeira coisa que eu gosto de fazer em basicamente todas as minhas planilhas é ocultar essas linhas de grade que existem na delimitação das células. E como que eu faço isso? Muita gente faz de maneira errada, porque eu tenho aqui um baldinho de tinta que serve para pintar a célula. Aí muita gente faz o seguinte, sai selecionando tudo aqui aleatoriamente, vai lá no baldinho e colore aqui de branco. Opa, ficou ali mais bonitinho. Mas essa não é a forma adequada. Qual é a forma adequada? Eu tenho aqui no menu Exibir uma opção chamada de linha de grade. Essa linha de grade é exatamente a divisão das minhas células. Se eu desabilito a linha de grade, ela fica ali com um visual mais limpo, fica menos coisinha aparecendo dentro aqui da minha estrutura. Acho que fica melhor de visualizar. Professor, eu prefiro deixar a linha de grade. Não tem problema, mas eu estou te dando aqui algumas boas práticas de formatação, de estrutura, para que você possa implementar no seu dia a dia. E essas partezinhas aqui que tem valores, eu faço de maneira diferente, né? Então, aqui eu quero estabelecer uma formatação específica. E eu vou te dar algumas boas práticas de formatação. Vamos lá, para eu formatar, criar ali um estilo para dentro de um conjunto de dados, eu seleciono aquele conjunto de dados. Então eu selecionei o primeiro e com o mouse eu estou arrastando. Eu também poderia fazer isso com teclas de atalho. Por exemplo, cliquei sobre despesa e vou pressionar o atalho, que é a tecla Ctrl,
e a letra T. Automaticamente ele já seleciona aquele intervalo. Legal? Ou poderia clicar em despesa, nós vamos ter várias situações de atalho no curso, segurar a tecla Ctrl e também a tecla Shift. E aí pressionar a setinha para baixo. Ctrl Shift setinha para baixo, ele seleciona todas as linhas daquela coluna que eu estou. Com o Ctrl e Shift ainda selecionado, setinha para a direita. Automaticamente ele selecionou agora todas as colunas daquele intervalo. Então ele vai até o limite do intervalo. Com essa seleção realizada, independente da forma, eu vou aplicar um estilo de formatação. Então, eu vou voltar aqui em página inicial e eu tenho algumas opções rápidas de formatação. Posso colorir a célula, eu posso aplicar uma borda, eu posso modificar a fonte. Mas eu prefiro particularmente fazer da seguinte maneira. Clicar com o botão direito sobre ela e venho em formatar células. Porque aí eu vou ter acesso a várias opções de formatação de uma única vez. Eu posso clicar aqui num estilo de formatação, por exemplo, pegar esse preto mais grosso, e vou clicar aqui em cor e definir aqui um azul. Não é o ideal, estou te mostrando aqui um exemplo, tá? E aí eu identifiquei que eu quero formatar com esse estilo, esse traço e essa cor. E eu quero formatar o quê? O contorno do meu intervalo e a parte interna. Ficaria dessa maneira. É uma formatação? É, mas em geral, que se a sua planilha for muito grande, ela vai te cansar. Então, existem boas práticas de formatação. Professor, como é que você voltou aí? Olha só, estava com a formatação aplicada e eu retirei. Existe uma tecla de atalho chamada Ctrl Z. Sempre que você faz uma ação que você não gostou, você pode pressionar Ctrl Z e voltar, desfazer aquela ação. Combinado? E qual é uma boa prática de formatação? Com o meu intervalo ainda selecionado, botão direito Formatar Células, eu vou definir um estilo que a gente chama de Clean, um estilo mais limpo. E, em geral, ele é dado por esse traço, que não é um traço tão grosso, tão espesso. Eu vou selecionar esse traço aqui mais simples. E eu vou indicar uma cor que vai ser um cinzinha claro. Olha só, aqui em cor, vou marcar esse branco, plano de fundo mais escuro, enfim, é uma espécie de cinza. E eu marco contorno e interna. Ok, ficou dessa forma aqui. Visualmente, você vai ver que fica mais agradável, sobretudo com planilhas maiores. E existirão outras técnicas, tá? Tem uma opção de formatar como tabela que tem estilos pré-determinados e outros objetivos nessa opção, mas veremos isso futuramente. Mas observe que agora eu já criei um contorno para minha tabelinha. Eu vou modificar algumas outras coisas. Uma outra boa prática. Eu tenho essa primeira linha, que é uma espécie de cabeçalho da minha tabela. Esse cabeçalho eu vou selecionar e aí eu vou marcar aqui no baldinho de tinta, agora eu vou vir direto nele, uma cor diferente, para poder identificar. E aí eu vou colocar esse azul. Coloquei um azul que é uma cor forte. A fonte preta acaba não dando tanto contraste. O que eu posso fazer? Modificar a fonte, selecionando aqui o cabeçalho, e nesse Azinho aqui eu posso escolher a cor da fonte, branca. Então, sempre tenta preocupar com o contraste, ok? Sempre tenta preocupar com o contraste. Fundo escuro, fonte branca. Fundo claro, fonte preta. Em geral, seguindo essa regra, você acaba não errando nas boas práticas da sua planilha. Posso colocar ali, eventualmente, uma fonte vermelha para detectar um dado diferente? Pode, não tem problema, mas são situações mais específicas. Beleza? Outras coisas de formatação que a gente pode fazer nesta planilha. Eu posso, neste momento, centralizar, por exemplo, os meus dados. É algo que eu costumo utilizar na maioria das vezes. Como que eu centralizo? Observe que o Excel, por padrão, coloca os textos colados à esquerda, alinhados à esquerda, e valores numéricos colados à direita. Eu posso modificar isso, posso centralizar todo mundo. Então, eu vou pegar a minha tabelinha, e aqui eu tenho opções de alinhamento. Olha só, alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Vou marcar aqui a opção centralizar. Bacana. Show de bola? Eu posso também redefinir o tamanho das minhas células. Observe que todas elas têm um tamanho padrão. Quando eu passo o mouse na divisória entre uma e outra, eu posso visualizar a modificação da minha setinha. Então, observe. Eu tinha uma setinha que teria uma cruzinha branca. Quando eu passo o mouse na divisória, ela vira
um negocinho que está mostrando que é possível ir para um lado e para um outro. Clicando, segurando e arrastando, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho. Aumentar ou diminuir o tamanho. Observe que se eu diminuir muito o tamanho, ele começa a me dar aqui uma espécie de erro. Eu peguei aqui janeiro e diminuí demais. Primeiro que eu não estou visualizando o nome janeiro. E segundo que aquilo que era valor, ele não está me mostrando. Está mostrando ali um caractere falando que não estou conseguindo exibir. Então eu posso reajustar. Eu posso reajustar manualmente, arrastando para um lado e para o outro. Ou eu posso reajustar de maneira automática, clicando 2 vezes sobre a célula. Quando eu clico 2 vezes sobre a divisória aqui das minhas colunas, automaticamente ele autoajusta de acordo com o tamanho dos dados que existem na minha tabela, ok? Então, se tivesse aqui, por exemplo, tudo pequenininho, clicando 2 vezes, automaticamente ele iria ajustar. Uma outra dica interessante, se eu quiser que todas as colunas fiquem do mesmo tamanho, o que você pode fazer? Selecionei aqui a minha coluna B, clicando sobre ela, arrastando o mouse para a direita, peguei a coluna C e D. Eu quero que B, C e D tenham todas a mesma largura. Aí eu pego a divisória que está no meio delas, de qualquer uma, ou entre B e C, ou entre C e D, e arrasto, porque aí serve para todas elas. Então, todas agora estão no mesmo tamanho. É uma padronização, em geral, interessante. Combinado? Beleza. Então, ó, digitamos aqui algumas informações e agora eu quero mudar um pouco o estilo dos meus números. Quando eu estou falando de despesa, eu estou falando de valor monetário. Concorda comigo? Então, eu posso indicar para o Excel que estes valores são valores de dinheirinho, moeda. Então, selecionei esses valores e aqui em página inicial eu tenho alguns estilos padrão. Eu tenho o estilo moeda, percentual, dentre outras coisas. Quando eu clico sobre geral, eu vejo que o Excel tem vários tipos de dados pré-existentes. Moeda, data, hora, percentual, número, enfim, são várias as situações. Inclusive, quando eu venho em mais formatos de número, eu vejo vários outros, que nós não vamos falar sobre isso agora, faz parte ali do curso, mas o que eu quero neste momento é o quê? Definir que estas células são do tipo monetário. Então, com elas selecionadas, eu posso clicar aqui em geral e marcar moeda. Simplesmente ele foi e ajustou, identificando ali o R cifrão e colocando o 0,00 centavos. Legal? Boa. Agora vamos fazer algumas outras coisinhas aqui. Na minha célula E, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui total. Veja que ele já até entendeu e formatou automaticamente o meu estilo. Poderia não ter acontecido, tá? Mas o Excel fica cada vez mais inteligente e ele consegue perceber padrões. Vocês vão ver isso no curso, na aula de produtividade, um monte dessas possibilidades. E aí, nessa coluna que eu estou querendo listar os totais, eu quero fazer uma soma. Então, olha só, luz, gastei 100 em janeiro, 120 em fevereiro. Vou somar as duas coisas. Como que eu faço essa soma? Toda vez que eu vou fazer uma fórmula, uma operação no Excel, eu começo com o sinal de igual. Beleza? E agora, com o sinal de igual, eu vou indicar para o Excel o que eu quero fazer. Existem funções pré-definidas no Excel, inúmeras delas, e eu também posso fazer operações aritméticas. Mais, menos, dividido, multiplicado, e assim por diante. O que eu quero fazer? Eu quero somar o valor da luz de janeiro com o valor da luz em fevereiro. Concorda comigo? Então, eu posso digitar aqui 100 mais 120? Até posso. Vai ser a solução mais inteligente? Não. Mas observe que daria certo? Daria. Eu vou te explicar o porquê não é a solução mais inteligente. 100 mais 120, Enter. Me deu o resultado, 220. Perfeito. Só que se por acaso eu tiver digitado algo errado em janeiro, por exemplo, a minha despesa com luz foi 150. Então, atualizei para 150. Observe que eu tenho 150 mais 120. Deveria estar 270, mas não está. Ele não conseguiu atualizar sozinho. E aí eu teria que entrar na célula e digitar ali o novo valor. Só que não faz sentido. O Excel é uma ferramenta que trabalha com células. Então, o que a gente precisa passar para ele? Vamos começar de novo. Igual, eu quero somar 150 mais 120? Mas eu não quero necessariamente somar o valor 150 com o valor 120. Eu quero somar o conteúdo que está nessa célula
C3 com o conteúdo que está na célula C4, que neste momento é 150 e 120, mas ele pode modificar. Então, ao invés de digitar o valor 150 e 120, eu vou clicar sobre a célula 150, que tem ali por trás dela a célula C3. E vou somar, coloquei aqui o maisinho, vocês vão ver que existem funções de soma, tá? Estamos fazendo aqui o passo a passo básico, e eu vou somar com o valor de C4. Então, eu estou somando C3 com... C4 não, com D3. Então, C3 mais D3, ok? Pressionei Enter, deu 270, porque 150 mais 120 é 270. Se eu modifico agora o valor, por exemplo, aqui para 130, automaticamente observe que ele atualizou. E é para isso que o Excel serve, para automatizar, para acelerar o nosso processo. Fez sentido? Comenta aí para mim no chat se você está gostando, deixa nos comentários aí do YouTube. Beleza. Professor, agora eu quero fazer a mesma soma com água, telefone, aluguel e estudos. Como que a gente faz isso? Eu preciso novamente clicar em igual, clicar aqui no 80, que agora é C4, né? Clicar no maisinho, clicar em D4 para poder trazer o resultado. Eu posso fazer isso? Posso. Preciso? Não preciso. Por quê? Porque dentro do Excel existe um recurso chamado de alça de preenchimento, ou preenchimento automático. Então, comece a perceber comigo. Existe um padrão nessa tabela que eu estou criando. Qual que é o padrão? Somar o valor do mês de janeiro com o valor do mês de fevereiro. Na minha primeira despesa, que é luz, ele está somando o quê? Se eu fosse escrever aqui do lado, C3 mais D3. Beleza. Na célula de baixo, ou seja, aqui, ele tem que somar o quê? C4 mais D4. Concorda? Então, C4 mais D4. É isso que ele tem que fazer. Depois ele tem que fazer o mesmo. Existe uma lógica. C5 mais D5. E assim por diante. Posso ter ali 100, 1000. Então, existe uma lógica. E o Excel entende essa lógica. Observe que interessante e que mágico. Cliquei sobre a célula onde eu executei a função. Essa célula está operando na linha 3. Observe que ao clicar sobre ela, aparece aqui um quadradinho bem discreto na ponta direita, tá aqui, ó, inferior. Quando eu passo o mouse sobre esse quadradinho, a minha setinha do mouse muda. E ele me permite fazer o quê? Clicar, segurar e arrastar para baixo para ele replicar a fórmula seguindo a lógica que eu tenho na minha primeira execução. Então, arrastei para a segunda. Observe que ele conseguiu somar 80 mais 95. Se eu clico duas vezes sobre a célula para ver a fórmula, ele já detectou certinho, que é C4 mais D4. Se eu arrasto mais uma vez, ele vai fazer o mesmo para C5 mais D5. E assim por diante. Então, eu posso arrastar isso até o final. Professor, deu um errinho. Não é que deu um errinho, é que o valor está muito grande para exibir a célula, preciso alargar a coluna. Então, observe que eu consegui trazer todos os meus resultados. Professor, se fosse 1000 células, eu teria que ficar ali arrastando até o fim da vida? Não. O que você pode fazer? Vou apagar aqui de novo. Ao passar o mouse sobre a sua primeira execução, que é a sua referência, vai no cantinho inferior direito, clica duas vezes. Automaticamente, ele já preenche para baixo até o final da sua execução. E aí, qualquer valor que você alterar, o aluguel aumentou, 600. Automaticamente, ele ajusta. Perfeito? Gostaram? Professor, nessa coluna de total, ele não pegou ali as bordinhas. Eu posso selecionar de novo, botão direito e formatar? Posso, mas existe um negócio ainda mais fácil. Observe que interessante. Existe aqui uma opção chamada de pincel de formatação. Essa opção é capaz de pegar o estilo de uma determinada referência, estilo de formatação, e levar para um outro local. Então, olha o que eu posso fazer. Eu vou falar para ele que eu quero que a minha coluna total tenha o mesmo estilo da minha coluna de fevereiro. Então, eu vou selecionar os valores aqui de fevereiro, clico no pincelzinho de formatação, aí ele já entendeu o seguinte, opa,
Eu preciso pegar esse estilo e levar para algum local. E clico no destino. Pronto, automaticamente ele já levou o estilo para o destino. Legal? Beleza? O que vocês acharam? E aí vamos continuar evoluindo. Olha só, eu criei uma tabelinha e eu sei que eu gastei esses valores aqui em janeiro. Então nós estamos vendo esses primeiros conceitos de Excel em cima de uma situação prática, que é a forma mais fácil de você aprender. Mas eu mostrei aqui, antes de começar essa parte prática, modelos de planilhas mais interessantes, avançados, com mais situações que vão fazer a diferença no seu dia a dia, e durante o nosso curso a gente vai falando sobre isso também. Eu quero agora totalizar qual foi o meu gasto de janeiro. É uma informação importante. Eu gastei 150 de luz, 80 de água, mas quanto que eu gastei ao todo? Vou digitar aqui, ó, total. Beleza. Nessa referência do total, o que eu preciso fazer? Somar luz, água, telefone, aluguel e estudos. Concorda comigo? Como que a gente vai fazer isso? Eu poderia digitar igual, clicar na primeira, maisinho, clicar na segunda, maisinho, clicar na terceira e assim por diante? Posso. Seria a forma mais eficiente? Não. Olha só, vou fazer para você ver. Deu certo? Deu. Mas eu tenho uma função, uma fórmula dentro do Excel que faz isso para mim. Essa fórmula se chama soma, bem intuitiva. Olha que interessante. Igual, soma, abro parênteses. Toda vez que eu começo uma fórmula no Excel, eu tenho o nome dessa fórmula, abro parênteses e eu passo os argumentos. Dentro do nosso curso, nós veremos dezenas dessas fórmulas, teremos inclusive uma tabelinha de referência, muita coisa legal. Mas eu quero passar para o Excel que eu quero somar todos os valores da minha coluna de janeiro, não é isso? Então, simplesmente vou clicar na primeira e arrastar aqui para baixo. Olha o que ele está falando para mim. Você está somando valores que estão indo C3, 2 pontos, C7. O que é o 2 pontos ali? É um intervalo. Estou somando valores que estão indo de C3 até C7. Então, o C4 está no meio, o C5 está no meio, o C6 está no meio. Então, ele está somando todo mundo. Fechei parênteses, Enter. Automaticamente ele somou e a soma desses valores é 970. Legal? Beleza. Professor, e para fazer o mesmo para fevereiro? Preciso escrever igual, soma, seleciono todo mundo aqui agora de D, da coluna D, e fecho parênteses? Posso. Preciso? Não. Lembra do arrastar a fórmula? Aqui no total eu arrastei para baixo. Eu posso também arrastar para o lado. Como que funciona arrastar para o lado? O Excel é inteligente. Nesta coluna, estou fazendo operações com os valores da coluna C. Quando eu arrastar para o lado, ele vai fazer operações com os valores da coluna D. Quando eu clico sobre a função, olha só, ele está fazendo aqui, ó, operações de soma de D3 até D7. Beleza? Ok? Tranquilo. Dá até para automatizar isso mais ainda, mas aí vai ser assunto lá para a nossa primeira aula. Vou fazer o mesmo com o total. Arrastei aqui para o lado e tenho o valor total gasto. Então, nossa tabelinha está ganhando aqui forma. Combinado? Beleza. Vamos dar continuidade aqui para a gente poder finalizar já essa tabelinha. Quero colocar o estilo de formatação aqui também em total, que ficou sem a borda. Selecionei estudos, pincel de formatação, cliquei embaixo. Já deixou ele centralizado, com a bordinha, tudo bonitinho. Quero ajustar a largura de alguma coisa, eu posso ajustar. Ok. Coisa que você pode fazer na sua tabelinha para deixá-la mais organizada quando você tem esses totalizadores. Destacá-los. Por exemplo, eu posso pegar aqui a minha coluna de total e eu vou colocar uma cor diferente nela. E aí eu vou fazer de uma forma diferente do que a gente viu até então. Selecionei essa coluna, vou vir aqui em estilo e tem alguns estilos padrões do Excel. Vou indicar um deles. Peguei aqui esse primeiro. Vou fazer o mesmo com o total aqui da minha coluna E. Venho em estilo e coloquei o estilo. Então, os totais estão ali destacados. É uma formatação que é interessante, tá? Pode ser necessário, pode não ser necessário. Existem formatações condicionais, colocar ali indicadores, várias outras coisas. É um processo de evolução. Chique? Beleza? Ok. Professor, eu criei minha tabela e se porventura eu precisasse inserir um novo mês? Dá para fazer? Dá. Olha só.
vou clicar com o botão direito aqui na minha coluna E e vou clicar em inserir. Desta forma, automaticamente ele insere uma coluna antes do local que eu criei. Então, eu tinha clicado em total, dei o Ctrl Z para voltar para você ver, botão direito, inserir. Se eu tivesse clicado em D e inserir no meio, mas o março não é entre janeiro e fevereiro, né? Então, eu vou clicar aqui em total, botão direito, inserir. Vou digitar aqui março, beleza, e agora eu vou colocar valores aleatórios de março. A minha luz foi 180, foi mais cara. Minha água também em março foi bem mais cara, foi 150, aumentou muito, aconteceu alguma coisa. Meu telefone, por algum motivo, ganhou um descontinho ali. Renovei o plano e ganhei um desconto. O aluguel voltou para os meus R$500, porque 100, em fevereiro, na verdade, esse 100 a mais foi ali alguma coisa que eu precisei pagar para a imobiliária. E estudos eu tive aqui nenhum gasto no mês de março. Professor, para atualizar as outras células que estão faltando agora, eu posso arrastar aqui para a direita de novo. Beleza? Só que a minha coluna total, ela não está boa, porque eu fiz manualmente C3 mais D3, e agora entrou aqui a minha coluna E. Então eu vou apagar essa coluna e vou fazer assim agora, ó, igual, soma, ao invés de colocar C3 mais D3, vou fazer uma soma de todos os valores da linha de luz, que estão indo de C3 até E3. Fechei parênteses, Enter. Então, ele somou agora todos esses valores. Posso arrastar aqui para baixo e eu visualizo todas as minhas informações aqui do total. Beleza? Então, se algo modificar, por exemplo, o telefone eu digitei foi errado, é 90 mesmo. Modificou o resultado total de março, o resultado total geral, o resultado total gasto com o telefone em acúmulo ali de janeiro, fevereiro e março. Legal, pessoal? O que vocês estão achando? Posso modificar o nome dessa planilha, está aqui como planilha 5. Botão direito eu posso clicar em renomear e eu vou chamar aqui de controle de despesas. Beleza. Então, criamos uma primeira tabelinha. E aí, para ficar mais interessante, o que eu fiz? Eu vou criar um gráfico associado a essa primeira tabela só para você ver. Não vou especificar nada de gráfico em detalhes agora. Isso é assunto das nossas aulas dentro do curso. Mas só para você ver a mágica do Excel. Como que eu crio um gráfico para apresentar essas informações? E primeiro, por que criar o gráfico? Porque visualmente é interessante apresentar informações em gráficos. Isso ali vai ser muito legal quando a gente estiver fazendo análise dentro dos nossos dados. Para poder fazer um gráfico é muito simples. Primeiro, eu seleciono o intervalo de onde eu quero ter a referência para criar o meu gráfico. Aqui eu não quero os totais aparecendo no meu gráfico, por isso que eu não peguei eles. Então, peguei as despesas e os meses. Venho em Inserir e escolho um tipo de gráfico. Eu vou criar um gráfico de coluna 2D. Existem regras e lógicas por trás do porquê criar um gráfico, quando criar um gráfico, qual o tipo de gráfico, qual a formatação utilizar. Isso aqui tem muita coisa para ser aprendida. Neste momento é o básico, é simplesmente gerar o gráfico. Então eu selecionei aqui coluna agrupada. O gráfico veio desta forma. Eu vou mover aqui para baixo, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, beleza? E vou redimensionar o tamanho dele. Então cliquei sobre o gráfico, vou ajustar aqui a bordinha, para ele ficar um pouquinho menor e eu conseguir ver na minha tela como um todo. E eu posso fazer outras formatações, tá? Eu posso, por exemplo, clicar em título do gráfico 2 vezes e modificar. Vou chamar de controle de despesas. Poderia modificar a cor de uma determinada coluna, clicando, por exemplo, aqui sobre laranja. Não gostei da cor laranja. Eu vou clicar aqui em formatar e vou escolher em preenchimento da forma uma outra cor. Eu quero colocar ali vermelho. Eu não gostei da cor cinza. Eu vou clicar ali e vou modificar para um roxo, por exemplo. E aí você poderia ir personalizando o seu gráfico. Eu posso inserir valores dentro do gráfico, por exemplo, clicando com o botão direito e depois adicionar rótulo de dados, apareceu o valor, mas eu não quero fazer isso agora. Porque não vai dar tempo nessa aula de nivelamento básico de a gente aprofundar em gráfico. A gente vai ter um momento específico para isso. Só queria te mostrar que é possível gerar gráficos para representar as suas informações. E esses gráficos são dinamicamente atualizados. Então, se
eu tivesse esquecido de preencher estudos, mas na verdade eu gastei ali 150, digitei, veja que a barrinha apareceu. Se a minha luz lá em fevereiro foi 250, veja que automaticamente modificou. Beleza? Então eu tenho aqui os meses e eu tenho aqui as minhas informações de luz, água e telefone. E esse gráfico serve para mim comparar qual foi os valores gastos em cada um dos tipos de despesas por mês. Olhando para o gráfico, eu vejo claramente que aluguel é no mesinho aqui vermelho, que é fevereiro, que eu gastei mais. E aí eu começo a analisar os meus dados. Show de bola, pessoal? Gostaram até então? Então, criamos a nossa primeira planilha, a nossa primeira tabela prática. E aí, outros dois conceitos aqui fundamentais para a gente finalizar essa aula de nivelamento. Primeiro é recapitular aquilo que a gente falou de alça de preenchimento. O que foi de alça de preenchimento? Esse auto-preenchimento aqui de mesmas funções. Só que o Excel consegue fazer isso com outros tipos de dados. Por exemplo, se eu escrevo aqui janeiro, o Excel consegue entender que janeiro é um mês, e aí eu consigo pegar janeiro, arrastar para baixo, ele preenche todos os meses automaticamente. Estou te mostrando alguns padrões do Excel. O mesmo vale para... Digitei aqui o valor 1 e digitei o valor 2. Eu quero passar para ele uma sequência. Se eu clico sobre a célula 1 e venho no cantinho e arrasto, ele vai repetir um monte de 1, porque ele não entendeu o padrão. Mas, se eu seleciono as duas células iniciais, estou pegando um padrão, que é do 1 vai para o 2. Então, é uma sequência que está indo de 1 em 1. Cliquei no cantinho, segurei e arrastei, automaticamente ele evolui e vai preenchendo a minha sequência até quando eu quiser. Existe até fórmula hoje em dia para fazer isso também. Mas só para você ver que existem padrões. E a alça de preenchimento é também extremamente útil quando eu estou falando de fórmulas. Imagine que eu estivesse criando uma outra tabela. Que eu tivesse, por exemplo, ali, produto, vai ser celular e notebook. E aí aqui do lado eu vou colocar quantidade, vou colocar valor e vou colocar aqui do lado total. Estou criando ali uma tabelinha de vendas, por exemplo. Celular eu vendi 50 itens a um valor de R$ 900. Notebook eu vendi 10 itens a um valor de R$ 1.800. Vou colocar mais um terceiro aqui. Televisão. Eu vendi 5 itens a um valor de R$ 2.000. Então eu tenho o nome do produto, uma quantidade, um valor e eu quero saber o total. Se eu vendi 50 itens a R$ 900, eu vou multiplicar um pelo outro, não é assim? Eu poderia pegar aqui essa célula do total igual quantidade, que está em G5, que é 50, vezes o valor que está em H5, que é 900. Tive uma receita de 45 mil. Arrastando aqui para baixo, eu tenho a receita dos outros produtos, que foi o que a gente acabou de fazer no controle de despesas, mas só para te mostrar que também é possível arrastar fórmulas igual a gente já tinha feito. E aí, é claro, poderia formatar essa estrutura? Poderia. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Selecionar os meus dados, botão direito, formatar as células, vou definir ali na borda, que eu quero aquele mesmo estilo, que é o que eu prefiro, tá? Um cinzinha claro no contorno e interna. Maravilha. Quero destacar os cabeçalhos, vou colocar aqui, por exemplo, agora com um vermelho, só que eu quero colocar com a fonte branca. Beleza, selecionei todo mundo, vou deixar aqui centralizado. Posso pegar aquelas células que são monetárias, valor e total, e marcar aqui o dinheirinho. Então eu tenho várias e várias possibilidades de formatação. Bacana? Vou deixar aqui dessa maneira? Posso. Quero deixar ali todo mundo centralizado, ou alinhado à esquerda, ou alinhado à direita, e você vai ajustando. Professor, um negócio que eu percebi aí. Você clicou no dinheirinho e agora ficou um espaço muito grande entre o R cifrão, aqui na coluna valor. E se eu estico o total, também ficou. Isso aqui é interessante falar, tá? Eu tenho alguns tipos de formatação monetárias. Quando eu clico aqui em cima nos estilos, eu tenho moeda, que aí a formatação fica juntinho. Eu tenho contábil, que fica separado. Eu prefiro moeda que fica juntinho. E tem outras diferenças no contábil e no moeda que veremos adiante, tá? Mas prefiro deixar desta forma aqui. Entendido, pessoal? Comenta no vídeo aqui do YouTube se vocês estão gostando dessa aula de nivelamento, se ela já está te dando aí uma visão geral interessante do Excel e possibilidades.
E agora eu vou clicar aqui em referências para a gente ver o último trecho dessa aula, antes de eu comentar sobre o curso gratuito que está aí para acontecer nos próximos dias. Essa tabelinha é diferente para que vocês entendam o conceito de referência absoluta e referência relativa, ok? Olha só, eu tenho aqui uma estrutura onde eu tenho o preço de venda sugerido. Então, imagine que eu tenho um item e eu tenho uma quantidade que eu quero simular de vendas daquele item para me trazer um resultado. Isto é, se eu vender um item a R$ 5,00, ele vai me dar aqui um resultado de R$ 5,00. 5 itens daria ali 25, eu estou gerando ali uma projeção só para eu ter aqui uma ideia. E aí vamos fazer o seguinte, eu quero pegar e multiplicar a quantidade que eu estou projetando, cliquei sobre ela, vezes o preço de venda sugerido. Então, observe, quero trazer o resultado que é a quantidade vezes o preço de venda, D4 vezes B4, ok? Pressionei Enter. O que ele está me falando? Se você vender um item a um preço de venda sugerido de R$ 5,00, você vai ganhar R$ 5,00. Se o preço de venda fosse R$ 10,00, eu ganharia R$ 10,00. Nenhum segredo aqui. Mas eu quero terminar de preencher essa tabela. E aí eu vou arrastar aqui para baixo, igual a gente fez. E eu vou ter um problema. Observe, todas as demais linhas me deram ali o resultado de 0. Eu quero que você entenda comigo o porquê disso. A operação que eu fiz de referência foi D4 vezes B4. Eu estou multiplicando a quantidade pelo preço de venda sugerido. Quando eu arrastei para baixo, o Excel andou uma linha para baixo. E ele está fazendo a multiplicação de D5 versus B5. Depois, D6 versus B6. Esse conceito aqui, para quem nunca viu Excel, no primeiro momento é um pouquinho mais difícil, mas depois é super simples, tá? O que está acontecendo? Quando eu arrastei a minha célula para baixo, cliquei 2 vezes sobre ela. Ele está multiplicando D5. Quem é D5? É a quantidade projetada aqui, que está ok. Só que ele está multiplicando isso por B5. Quem é B5? É uma célula vazia. Depois, ele está fazendo o mesmo para D6, que é a quantidade que eu quero projetar, só que vezes B6, que também é uma célula vazia. Então, observe, eu tenho dois tipos de célula aqui. Uma é o que a gente chama de referência relativa. O que é referência relativa? Na minha primeira linha, para calcular o resultado, eu estou fazendo o cálculo com D4. Depois, D5. Depois, D6. Então, de acordo com a linha que eu estou, a quantidade está sendo modificada. Ela está caminhando junto com a fórmula. Se eu estou analisando na linha 5, o resultado tem como base calcular a quantidade da linha 5. Linha 6, com base na linha 6. Então, relativamente, de acordo com a linha que eu estou, existe um cálculo. Só que perceba que a minha operação é sempre multiplicando com o preço de venda sugerido. E o preço de venda sugerido, ele é fixo. Ele está sempre em B4. Ele não é relativo. Ele é absoluto. Esse preço não sai dessa célula. Então, ele é fixo aqui dentro dessa célula. Beleza? Então, o que eu preciso fazer na hora de executar essa operação? Eu preciso garantir que a célula D4 seja relativa. Quando eu arrastar, ela vire D5, D6, D7 e assim por diante. Só que a célula B4, eu preciso garantir que ela seja fixa, travada, amarrada. Então, quando eu preciso que algo na minha operação seja fixo, a gente chama isso de referência absoluta. O que é uma referência absoluta? Uma referência fixa, que não vai se modificar quando eu arrastar a minha célula. E como que eu indico para o Excel que uma célula ou um intervalo, é uma célula fixa, absoluta? Após selecionar, então olha só,
cliquei sobre onde eu quero multiplicar. Após selecionar a sua célula fixa ou o seu intervalo fixo, você vai pressionar a tecla F4 do seu teclado. Pressionei. Automaticamente ele vai inserir um sinal de cifrão entre o meu valor B4. Serve para amarrar esse valor. Professor, pressionei F4 no meu notebook e não aconteceu nada. Em notebooks, às vezes o F4 pode ser a segunda função da sua máquina, do seu teclado. Aí você vai olhar para o seu teclado no notebook, tá? Especialmente que acontece isso, e vai ter uma teclinha chamada FN. Você vai pressionar FN e depois F4. Aí ele vai travar, colocar o cifrão aqui para você, ok? Então, estou identificando para o Excel que essa célula é uma célula fixa. Pressionei Enter. O que ele vai fazer para mim? Vou ilustrar aqui para você. Eu tenho agora uma operação que é D4 vezes B4, só que B4 é fixo. Na hora que eu arrastar, ele vai fazer o seguinte, D4 vai virar D5, ou seja, a primeira quantidade vai virar a segunda. E é isso que eu quero, é relativo. Já B4, como está trancadinho, amarradinho, ele vai manter com essa configuração, D4. Depois vai virar D5, depois de D5 vai virar D6, sempre multiplicando pela célula B4. Ok? Então, uma célula fixa, absoluta, que é o preço sugerido. As outras eu deixei variando, de acordo aqui com a estrutura da minha tabela. Agora, ao arrastar a função, veja que eu tenho ali os meus resultados corretos. Modifiquei o preço, tenho também os meus resultados modificados. Se eu abro qualquer célula, a quantidade que tem que variar linha a linha está variando. Aqui é D8 mesmo. Já o valor de preço de venda sugerido, ele é fixo. Ele continua fixo, independente da minha linha que eu estou operando naquele momento. Legal? Volta no vídeo se tiver ficado alguma dúvida aqui, executa a prática que eu tenho 100% de certeza que você vai aprender, mas eu quero que você já deixe o comentário aí para mim no YouTube, o que você achou dessa aula de introdução até o presente momento. Comenta aí para mim. E aí, gostaram deste conteúdo de nivelamento? Espero que sim, que você já tenha começado a perceber o quanto o Excel é poderoso. E é claro, isso foi apenas um conteúdo inicial de nivelamento. E agora eu vou comentar com vocês sobre alguns processos em que o Excel ele é fundamental. Mas de antemão, lembre-se sempre, trata-se da ferramenta mais importante do mundo corporativo. É a competência mais solicitada pelas empresas, até mais do que inglês. Então, você precisa saber Excel de verdade para que você consiga evoluir na sua carreira de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Professor, mas em quais situações que eu posso utilizar Excel? Eu trouxe aqui 10 situações para você refletir dentro da sua área em que você poderia utilizar Excel de maneira eficiente. Primeira delas, controle de processos e atividades. Eu tenho certeza que no seu dia a dia tem várias tarefas, vários processos que você poderia controlar, melhorar, de maneira que você tenha mais eficiência, mais visão sobre aquilo que está acontecendo, e o Excel, dentro deste contexto, vai conseguir te ajudar bastante. Um outro ponto, organização de dados. Cada vez mais nós estamos pautados por inúmeros dados que estão em todos os locais. O mundo é cada vez mais digital, o mundo é composto cada vez mais por dados. E organizar esses dados de maneira adequada é fundamental em qualquer tipo de organização. E a melhor ferramenta para isso, sem sombra de dúvidas, é o Excel. Outro ponto importante. Eu tenho certeza que você, em algum momento, já precisou ficar fazendo várias tarefas repetitivas. Aquela tarefa chata que você gasta tempo, que você não gostaria de estar fazendo. E o Excel lhe permite automatizar diversas dessas tarefas que talvez você esteja perdendo tempo útil, tempo desnecessário, fazendo um serviço que você não gosta, que seja cansativo e você poderia estar automatizando com o Excel. Falamos de organização de dados, e depois de organizados, esses dados precisam de ser analisados. E o Excel possui inúmeras ferramentas, fórmulas e recursos para facilitar este processo analítico, que é combinado, inclusive, com a visualização de informações. Quando eu pego uma planilha, organizo, estruturo, faço a análise, eu posso transformar aquilo que a gente viu lá no comecinho da aula em dashboards automatizados,
em planilhas interativas para que eu consiga visualizar as informações, sejam minhas, sejam da minha empresa. E essa é uma habilidade muito valorizada no mercado de trabalho. Afinal de contas, não dá mais para tomar decisões baseadas em achismos. Nós temos que tomar decisões informadas, decisões baseadas em dados. Faz sentido? Outro ponto importante. Quantas vezes você já não quis prever, estimar um resultado, entender se você seguindo determinada linha, você vai chegar aonde? Seguindo outra linha, vai chegar em qual resultado? E o Excel também nos permite realizar previsões, estimativas, que são extremamente importantes. Ter previsibilidade é extremamente importante. Um outro ponto que eu não preciso nem me alongar muito, porque eu tenho certeza que você já percebeu. No seu dia a dia de trabalho, muitas vezes você vai trabalhar numa planilha ali sozinho. Muitas vezes você vai compartilhar essa planilha com outras pessoas no seu dia a dia organizacional para que elas possam interagir ou mesmo trabalhar em conjunto com você. E o Excel permite essa interatividade, permite essa colaboração. Integração com outras ferramentas. Saber Excel é fundamental, sem sombra de dúvida. Mas hoje em dia também existem outras ferramentas que são importantes no mercado de trabalho e que o Excel basicamente se integra a quase todas elas. O Excel se integra aos sistemas das empresas, o Excel se integra a ferramentas de inteligência artificial, o Excel se integra ao PowerPoint, ao Power BI, ao Word, a ferramentas do dia a dia. Outro ponto extremamente importante. Tudo que a gente consegue melhorar, tudo que a gente consegue otimizar, nos traz mais valor percebido dentro das empresas. Imagina se hoje você consegue pegar algo que existe na sua empresa e consegue melhorar aquilo, e consegue trazer mais resultados. E não existe ferramenta mais amiga sua neste processo do que o próprio Excel. E eu também acabei de comentar, tomada de decisão. Tudo que a gente faz na vida é uma decisão. As empresas, a cada ação que é realizada, tomam decisões. E não dá para tomar decisão baseada em nada, baseada no abstrato. E quando você tem uma ferramenta que é capaz de te ajudar nesse processo de tomada de decisão, com toda certeza você sai muito na frente. Então eu espero que nessa aula de nivelamento você já tenha percebido um poder que o Excel pode ter na sua vida, na sua jornada profissional. Talvez hoje você tenha como objetivo recolocação, transição de carreira, melhoria de cargo, melhoria de salário, uma renda extra, ser mais reconhecido. Eu tenho certeza que o Excel ele vai te ajudar.